não ter risco. Amém? Os outros irmãos, pelo amor de Deus, não fica constrangido, não fica com raiva, não fica com medo, fica com nada, fica só alegre, feliz. Por tudo diz a Bíblia, dá graças, amém? Os irmãos da mesma família podem permanecer aí, não tem problema nenhum, certo? Só oremos a Deus, irmãos, que o Senhor haja por nós, que Ele faça justiça e juízo nessa nação, para que nós tenhamos o direito de estar na casa do Senhor adorando, em nome de Jesus. Sei que muitos discordam, sei que muitos são contrários. Ontem eu fiquei estarrecido quando eu vi de uma alta autoridade a expressão: as igrejas são altamente, de risco de contágio. A igreja, lugar do ambiente controlado, onde os irmãos são ordeiros, são organizados, onde nós colocamos, os protocolos e são atendidos. Mas nós sabemos que isso é assim, porque é sinal, irmãos. Não se engane. Agora, nessa reta final, muitos ficarão para trás, porque não escutam, não conseguem ouvir, não conseguem. No Apocalipse é dito: quem tem ouvidos, o sentido original é ouvidos para ouvir, dar ouvidos, atender, que é diferente apenas de escutar. Se fosse apenas o escutar, os deficientes auditivos, os surdos, não teriam como encontrar salvação, não teriam como ter aliança com o Espírito Santo. Então, não se trata de receber sinais auditíveis, não se trata de receber sons, mas de atender, de obedecer a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ensina às igrejas. E essa é já a última hora. Antes de eu adentrar aqui na mensagem, eu quero só dar mais um alerta. Hoje, eu ia até passar isso para a igreja, mas como eu precisaria de tempo para explicar e estou em período de prova, os irmãos têm falado comigo, eu tenho respondido muito pouco por causa do período de prova, então eu tenho até que deixar o celular de lado para poder me concentrar nas minhas provas, então eu não tenho respondido de imediato como de costume. Mas quando eu terminei, e antes de eu me preparar para vir para o culto, eu estava dando uma olhadinha nas notícias, eu sempre observo o que acontece em Israel, e eu estava vendo um estudioso lá da cultura, até mesmo dos sinais proféticos, aparentemente uma pessoa bem dedicada a isso, eu não conheço. Mas pela sua forma de falar, pela sua forma de expressão, parecia alguém que estava realmente imbuído desse desejo de estudar sobre escatologia bíblica, sobre as coisas do final dos tempos. E ele dizia: olha, não se preocupa não, porque os cristãos, ele sendo judeu praticante, não tem nada aqui nessa mensagem contrário a quem é judeu, pelo amor de Deus. Tá? Cada um exerce a fé que quiser exercer, não tenho nada com isso. Mas só exemplificando o que o camarada disse. Ele falou: olha, os cristãos pensam, eles acreditam, eles acham que o Messias, era Jesus Cristo. Não falou em Cristo, falou só Jesus, que Cristo é ungido, eles não consideram ungido. Mas o Messias, o ungido, não veio ainda. E eu achei interessante, depois eu vou passar para a igreja, porque agora estou explicando do que se trata, os irmãos vão estar cientes. Eu achei muito interessante a convicção dele. Ele dizia assim: segundo os estudiosos, segundo os rabinos, segundo as escrituras, o Messias, ele primeiro vai ser chamado filho de José. Ou seja, Ben Yosef, filho de José. Era mesmo o camarada que criou Jesus, Aí ele falou: e esse vai morrer. Ele vai vir preparar o caminho do ungido. Esse vai morrer. Mas o segundo que vai vir, ele é Ben Davi, filho de Davi. Aí eu falei: mas está na Bíblia, querido. Jesus, quando veio,
Ele veio e foi criado e chamado filho de José, o carpinteiro. Mas eles não conseguem enxergar isso. Porque para muitas pessoas é assim mesmo. Está claro para nós. Lembra do que Jesus disse? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste a esses pequeninos. Por mais que você diga, ensina, tem gente que não vai aprender nunca, jamais. Porque fecharam o coração, escolheram não dar ouvidos à voz de Deus. Tudo bem, amados? Então, quando eu colocar esse vídeo, os irmãos vão saber o que é. É só para você ver que, de fato, os judeus já estão esperando o Messias. Estão dizendo, ele está chegando a qualquer momento. Só que para eles é a primeira vez, para nós não. Para nós ele já está vindo levar o seu povo. Amém? Muito bem, então. Vamos aqui. A palavra de Deus, nesse período, irmãos, de distanciamento social, de isolamento social, eu tenho me preocupado bastante em tentar dar suporte, pelo menos através de ensino, pelo menos através de incentivo em oração, em cobertura espiritual, mas principalmente ensino da palavra, para que os irmãos tenham ferramentas, irmãos e irmãs, tenham ferramentas que possam usar no seu dia a dia, para conseguirem lidar com as suas questões pessoais, com as suas demandas próprias. E eu gostaria de, mais uma vez, uma mensagem que eu preguei em 2010, se eu não engano. Salvo engano, foi em 2010 que eu preguei isso. E eu estava estudando novamente, e quando eu passei de novo por esse estudo, o Senhor me moveu para ler, e eu senti o desejo de trazer mais uma vez aqui para a igreja. Jeremias, capítulo 17. Por favor, abra aí na sua Bíblia. Ele vai ser o texto de base, mas nós vamos, como sempre, passear por alguns outros textos. Nós vamos ler em Jeremias e vamos ler também em Provérbios. Então, deixa esses dois livros abertos, tá? Vamos alternar aqui. Vamos começar com Jeremias, depois vamos passar para Provérbios. Jeremias 17. Mais ou menos no meio da Bíblia você tem Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois Eclesiastes, depois Cantares, depois Isaías, depois Jeremias. Jeremias capítulo 17. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Ele é conhecido, evangelista Manuel, como o profeta chorão ou o profeta lamentador. Era tão lamentador que teve até um livro só para isso, chamado Lamentações. Então você vê que gente chorona tem desde os tempos antigos, né? Então diz para o teu irmão, tem problema nenhum. Chora. Mas faz como diz o hino, tá? Chora por tudo de bom que te aconteceu. Chora pelos livramentos que o Senhor te deu. Entra na sala do trono dele e agradece o seu favor, sua graça, seu cuidado e o seu amor. Quem chorar aos pés de Cristo, bem-aventurado é. E as irmãs nem tentam esse tom, né? Este será consolado por Jesus de Nazaré. Muitos choram de tristeza, outros choram de saudade. Aí eu gosto da versão que fala assim: crente chora de alegria e de felicidade. Amém? Amém. Essa é uma canção do Chagas Sobrinho, muito bonita. Jeremias capítulo 17, verso 9. Quem achou? Diz: enganoso é quem? Quem? Coração. Por favor. Esse é daqueles versículos de deixar marcado, destacado, com seta, post-it, né? Botar um neon aí ao redor, uma coisa assim, tem que estar destacado. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E o que mais? Perverso. Quem o conhecerá? Eu vou ler mais uma vez. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e
perverso. Quem o conhecerá? Eu sei que às vezes, quando eu falo algumas coisas, quem não acompanha meu ministério mais de perto, às vezes se espanta. Eu noto que às vezes a pessoa, como assim, pastor? Quando alguém chega para mim e fala assim, não confia em mim não, pastor? Eu falei, eu não confio nem em mim. Vou confiar em ti. Quando eu digo isso, não é que eu ando desconfiado, né? Aquela pessoa assombrada, aquela pessoa com aquele senso de perseguição, estão me perseguindo. Nada disso, tá? Graças a Deus que mentalmente ainda estou sadio, tá? Então eu não estou com nenhum problema desse, não. Mas quando eu digo eu não confio, eu estou me remetendo à Bíblia. Porque quando eu confio no meu coração, note, as pessoas tendem a dizer, o meu coração está pedindo. Eu não senti no coração. E algumas vezes, quando a coisa que ela ia fazer, ia dizer, e não faz, não diz, aí percebe que não ter feito aquilo a livrou de algum problema. Aí a pessoa fala, está vendo? Bem que o meu coração estava pedindo ou dizendo. Não é teu coração. Não é teu coração. É Deus. É a ação do Espírito Santo. A grande questão, irmãos, é que na vida de Elias, nós descobrimos uma coisa muito interessante. O ministério de Elias serviu, além de outras coisas, para nos revelar alguns pormenores, algumas nuances do próprio Deus. Uma delas foi, Deus fez questão de revelar para Elias que nem sempre a força, nem sempre o poder é a expressão exata da vontade de Deus. Quando Deus foi falar com Elias, você lembra? Ele estava na caverna, lembra? Sai da caverna, pode... Eu estou tão musical hoje. Pode sair, né? Aí ele saiu. Veio o quê? Veio fogo, veio terremoto, veio um tal de um vento que quebrava as montanhas. Manel, pense num vento. Bom, pelo amor de Deus, um vento que quebra montanha. E diz o texto, Deus não estava em nenhum deles. Depois disso tudo, diz a Bíblia, veio o quê? Uma voz mansa e suave. Aí Deus falou. Essa voz é uma representação bem clara, bem patente, bem nítida do Espírito Santo falando. Ele fala com você sempre. Irmãos, ele é tão bom, mas ele é tão bom. Diga para o irmão, ele é tão bom. Tão bom. Diga de novo, é tão bom. Mas tão bom que fala até com quem não merece. Não é só quem está na igreja, sabia disso? É não. É com qualquer pessoa que esteja de coração aberto, mesmo que não mereça. Porque a graça é isso. É alcançar quem não merece. Eu sou entre esses. Tá? Recebe sem merecer. E olha que lindo. Ele fala. Mas ele fala de uma maneira tão suave que temos por tendência ignorar. Você sabia que ele diz para você muitas vezes, faça isso não. Isso vai te prejudicar. Mas a gente... Aí ele diz assim, fale isso não. Isso vai te prejudicar. Mas a gente... Aí ele fala assim, olha, não vai para aí não. Isso vai te atrapalhar. E a gente vai. E ele nunca vai nos impedir. A revelação do Senhor Jesus na parábola do filho pródigo também revelou algo do caráter de Deus muito interessante. Deus nunca impede que você faça nada do que você quer fazer. Pense num ser que te respeita, é Deus.
para onde você quiser ir, o que você quiser fazer, de bom ou de perverso, para o bem ou para o mal, Deus não te impede. Ele dá para você o direito de você escolher sua vida. Entre outras razões, essa é uma das tais que provam que ele é justo. Porque no dia do juízo, você, eu, nem ninguém vai ter nem coragem de, diante de Deus, negar o que fez, ou tentar fazer como Adão e Eva, colocar a culpa em outra pessoa. Não, essa é sua culpa, foi sua escolha, foi você que quis assim. Foi você que fez isso. E Deus não te impede. Amém? Mas ele fala. Ele fala. Muitas vezes, depois de sofrer algum dano, algum mal, algum problema acontecido, quando você perdeu alguma coisa, qualquer perda que você tenha sofrido, qualquer perda que você tenha sofrido, Deus antes te avisou. Já se sentiu, escapou fedendo? Quem assistiu? Pastor, olha, menino, quase, pois é. Ele estava falando e você ali, na última hora, parou para ouvi-lo. Mas nem sempre fazemos isso. Então, quando você decide confiar no seu coração, quando o seu coração é seu guia, coração aqui é uma representação de vontade, tá bom, irmãos? Isso é importante, fique claro. Não é o coração que é a bomba de sangue, não, tá? Mas é o centro da sua vontade, o centro de suas emoções. Quando você decide confiar no seu coração para tomar decisões baseado nisso, porque o coração ele tende a nos inflamar com os sentimentos. Quer anotar isso? O coração tende a nos inflamar com sentimentos. Então você, às vezes, vai ser impulsionado por seus sentimentos a agir com ódio, a agir com raiva. Como é que é você quando está com raiva? Pergunta ao irmão aí. Pergunta, irmão, como é que é você? Não, não é aquela raivinha. Eu estou falando daquela raiva mesmo, aquela, sabe, top dos top. Como é que é você com raiva? Você já me viu com raiva? Já me viu com raiva? Irado. O evangelista Manuel, eu estou falando muito com ele que está aqui na minha reta aqui, né? Você sabia, irmão, que tem gente que tropeça no móvel e vai xingar o móvel? Você já parou para pensar que coisa mais sem lógica? Você discutindo com um objeto inanimado. Xingando mesmo, bravo mesmo. E o pior, eu já presenciei cena da pessoa topar. Sofá é uma lindeza para isso, né? Sofá, estante, né? Aí a pessoa topa e dá um chute no negócio lá. Tem gente que quebra, irmão. Tem gente que quebra. Quer dizer, a raiva vai lhe proporcionar o quê? Prejuízo. Sério, tem gente que quebra as coisas. Estou falando sério, irmão. Não é quebrar assim de amassar, é de arrebentar até não prestar mais para nada. Tá? Eu já vi gente quebrando, dando soco em porta de armário de cozinha. Arromba o negócio, a porta lá. Quebra prato, quebra copo, né? Remessa as coisas. Arremessa. Por quê? Porque está sendo inflamado. Olha a expressão que eu usei. Inflamada, pegando fogo. Toma conta da pessoa, explode de uma hora para outra. Você está entendendo? Sentimentos. Os sentimentos. Então, toda vez que nós somos dominados por eles, geralmente erramos. Geralmente erramos. É um exercício muito complexo. Se acalmar é um exercício complexo, mas necessário. Por isso que nós precisamos de força. Não a força do braço, que se Deus desse força que nem Sansão,
a gente não ia fazer boa coisa não, com essa força não. Tá? Mas a força espiritual, por isso que a Bíblia diz, a alegria do Senhor, veja, não é o poder do Senhor, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, fonte de força para nós é a alegria do Senhor. Amém, queridos? Então ele diz, o coração é enganoso. Você tem que identificar isso. Espera aí. As decisões da minha vida estão embasadas em quê? O que está me motivando? O que está me motivando? A ajudar alguém? Ou lutar contra alguém? Ou pedir ajuda? Ou tomar uma decisão familiar, conjugal, sentimental? Não importa que área, não importa qual aspecto da sua vida. Eu estou perguntando em todos eles, em todos. Você é movido por quê quando você toma uma decisão? Eu já ensinei isso aqui há anos, irmãos. Eu tenho ensinado. Um dia vai entrar no coração de muitos, eu tenho certeza disso. Mas eu digo isso aqui há muitos anos. Como é que os crentes agem? Olha aí vocês que estão acompanhando. Como é que o crente age, o cristão age? Nós queremos algo, então nós partimos em busca do algo e pedimos a Deus para vir abençoar. Está correto isso? Está certo isso? Olhe para os irmãos aí. É todo mundo até teso. Uns porque sabem que não é certo. E já fizeram. E outros porque nem queriam saber. Ai, pastor, eu queria ficar na ignorância, ó, porque é tão bom não saber das coisas, fica inocente. A Bíblia diz a verdade liberta, irmãos. Amém? Conhecereis a verdade e ela vai fazer o quê? Ela vai nos libertar. Então, entendam algo importante. Compreenda algo muito importante. Jesus ensinou o caminho, dizendo, seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar assim, nas nossas orações cotidianas. Isso entra, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou tanto na terra, quanto no céu. Mas, na prática, fazemos isso? Oramos a Deus, esperamos Ele responder, para depois tomar uma atitude? Veja se não foi esse o segredo das vitórias de Davi. Veja se não foi assim que Davi se tornou o grande guerreiro de Israel, fazendo de Deus o seu estrategista, esperando no Senhor a resposta. Ele sabia como lutar, ele tinha experiência de guerra, mas ele não tomava atitude se Deus não confirmasse para ele. Está compreendendo, sim ou não? Então vou dizer mais uma vez. Enganoso é o coração. Mas isso me remete a uma pergunta. A quem o coração engana? Está dizendo que o coração é enganoso, mas eu estou te perguntando, a quem o coração engana, hein? A quem? O que você acha? Ao próprio dono dele. Então, eu estou dizendo para você, não sei se você se apercebeu disso, eu estou dizendo para você que você carrega um inimigo constante. Um inimigo constante, espiritualmente falando. Claro que você precisa do coração para viver. Por isso que eu estou dizendo que não é o coração que bombeia sangue, mas o centro das suas emoções. No centro das suas emoções tem algo que quer ser satisfeito o tempo todo. E para se satisfazer, ele te engana. Ele faz você mesmo tomar atitudes contra si. Olha que coisa. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. Não precisa sinalizar, que eu não quero que ninguém saia daqui constrangido. Espero que saia mudado, mas constrangido não, nem constrangida. Mas será que já não aconteceu com você? De ficar com vergonha de algo que você fez ou disse, depois de acontecido? Já teve aquele desejo assim, tremendo, de que fosse possível voltar ao passado? Só para
Aquele momento, não precisa ser muitos, não. Aquele único momento para você dizer assim, não vou fazer, não vou dizer, não vou agir, ou não vou calar. E às vezes era para ter falado e não falou. Mas a pessoa fica com aquele desejo, ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Tem uma coisa interessante que alguns fazem. Alguns fazem assim, ó. Faz de conta que você está vindo do futuro hoje. Olha para o irmão aí. Olha para o irmão aí. Essa pessoa veio do futuro, chegou aqui agora. Lá no futuro, a vida está uma bagunça. Errou, mas que tudo, meu irmão. Fez um monte de bobagem. Aí está tendo agora uma segunda chance. Está tendo agora uma oportunidade de fazer direito. Você pode fazer direito. Claro, eu estou brincando, pelo amor de Deus, ninguém saia daqui com um pensamento de que eu estou criando uma doutrina nova, né? Nós somos os futurianos ou futuristas, nada disso. Pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira. Amém? Fique bem claro, é só conjectura, não estou insinuando nada dessas doideiras, não. Tudo bem? Mas você pode, irmãos, dizer assim, peraí, é isso que eu tenho que fazer na minha vida? É dessa forma que eu tenho que me portar? É dessa forma que eu tenho que agir? Por que eu estou fazendo vergonha a mim mesmo, a mim mesma? Por que eu estou agindo contra a minha própria vida? Por que razão? Então, o coração é enganoso e a Bíblia diz, não apenas enganoso, mas olha que dupla, enganoso e perverso. O que é para você perversidade? Como é que você definiria essa expressão? Perversidade. O que é o perverso? Maldoso? Impiedoso? Por aí vai. Então não confie nele. Quando ele quiser de mais uma coisa, não faça. Pare e analise. Pare e analise. Se puder decidir depois, decida depois, com calma. Com calma. Vou te dar um exemplo rapidinho. Vou já chegar nos outros versículos, mas é importante que você entenda isso. Você já sentiu aquela euforia de uma coisa nova? Sei lá, celular, por exemplo. Celular eu achei um exemplo bom disso. Você queria muito um modelo de celular, queria demais. Aí ele chega na sua mão. Como é que é abrir a caixa? Como é que é essa expressão que o pessoal usa nas mídias? Para abrir a caixa para ver as coisas que tem dentro? Esqueci. Tem até vídeo para isso. A pessoa você vai assistir o vídeo da pessoa abrindo a caixa. É lindo. Mas eles têm um termozinho que eles usam. Você vai filmar abrindo a caixa para ver o que tem dentro. É um programa assim fantástico. Vendo o que tem dentro. Aí recebe. Em menos de 15 dias para a maioria das pessoas. Às vezes no mesmo dia, a euforia já passou. E agora a pessoa está pensando no próximo modelo. Próximo modelo. Sabe por que hoje em dia, nessas mídias de stream, por que eles, ao invés de lançar uma série de uma vez só, vai pingando? Para manter essa expectativa alta. Porque quanto mais alta a expectativa, mais a pessoa se envolve com aquilo. Ela procura saber, sabe? Então, cuidado com isso. Toma cuidado. Sabe o que os especialistas dizem? Que quando você vai fazer feira, você não deveria ir com fome. Já tem estudos que provam que quando você vai fazer feira com fome, você compra mais do que você precisa. Porque aonde você passa, a barriga vai... Aí passa na outra sessão... Aí você não vê a hora de chegar em casa. Aí começa a comprar o que não precisa. Nem olha preço, nem olha validade, não olha nada. Vai botando, né, doido para chegar em casa. E tem gente que nem se contém nem chegar em casa. Não tem gente assim, né? Que abre lá mesmo.
Cuidado com isso. O coração, os sentimentos podem impulsionar você de maneira errada. Vamos aqui, irmãos, a Provérbios, senão eu fico muito tempo aqui, já ficamos? Provérbios, capítulo de número 28. Eu vou correr agora. Então, seja rápido, me endereça aí. Você está em Jeremias, volta. Só voltar um pouco. Volta Isaías, volta Eclesiastes e Cantares, ou Cantares e Eclesiastes, e chega em Provérbios. Provérbios 28, verso 26. Nós vamos ficar só em Provérbios agora, então dá para você acompanhar. Provérbios 28, verso 26. A Bíblia Sagrada diz: o coração é o quê? O que confia no seu próprio coração é insensato. Não é o coração, mas o que confia no próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Já tenho 2 textos que nos alertam em relação aos sentimentos, ao impulso do coração. O que confia no coração é insensato. Acabou. É insensato. Mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios capítulo 12. Provérbios 12, verso 25. Olha que coisa interessante. O coração, ele é nosso inimigo, colocando na nossa vida, nos levando à ansiedade. Olha o que diz o texto. A ansiedade no coração deixa o homem o quê? Abatido, para baixo. Os jovens aqui na igreja falam assim, na bad. Pergunta, irmão, tu tá na bad? Tem uns que tá, né? Ou então tá com fome. Ou dor de dente. De máscara não dá pra gente saber, não, porque é só os olhos mexendo. É ou não é? Outros vão até dizer assim, não, pastor, não é dor de dente, não é nada, é cólica. Outros vão dizer para mim, nada, pastor, que eu estou acima do peso, eu não aguento mais me olhar no espelho. Eu olho e pergunto, quem és tu? O que fizeste comigo? E por aí vai. Mas olha o texto. A ansiedade no coração deixa o homem, deixa a pessoa, não é homem ser do sexo masculino apenas, mas homem aqui, pessoa, humanidade. Deixa a pessoa, o quê? Abatida, né? Mas uma boa palavra, o quê? O alegra. Amém? A ansiedade no coração leva a pessoa a ficar abatida. Isso é a coisa mais fácil de ver hoje em dia. O que nós temos visto é verdadeiramente uma espécie de epidemia, né, de ansiedade por causa da pandemia e de outras coisas. Porque é um efeito dominó. A pessoa ela é obrigada a ficar mais tempo do que ela estava acostumada em casa. E isso leva ela a ficar mais tempo do que ela estava acostumada com as pessoas de casa. Tem gente que descobriu agora o que é família, porque ela só conhecia umas pessoas que ela encontrava de noite para jantar. Assistia um filme e ia dormir. Aí agora tem que viver mais horas. Ai, meu Deus, quem é essa pessoa? Como é que eu aguentei ficar 10 anos aqui nessa casa com essa pessoa que eu não conhecia? Tem casais que não se conheciam, irmãos. Tem casais que o maior espaço de tempo que tinham ficado juntos foi na lua de mel. 1 dia, 2. Fora disso, geralmente se encontravam em um turno do dia. Sai para trabalhar, chega à noite, janta, pronto. Era o turno de contato. E normalmente já cansados, tem gente que cansado não tem nem ânimo para brigar. Está tão cansado que quer mais dormir. Deixa o outro brigar sozinho, porque está cansado demais. Tem saco para isso não. Entendeu? Sim ou não? Mas agora não. As pessoas ansiosas, as pessoas, sabe, começaram a permitir que coisas, eu vou chamar de gatilhos estressores, né, coisas que ativam o estresse, fosse uma coisa muito mais constante, muito mais, sabe, rotineira. E sabe o que o estresse, vivenciado muitas e muitas vezes, pode causar na pessoa? Pode, não estou dizendo que vai, mas pode levar a pessoa
a depressão. Existem doenças que têm como origem, pelo menos como seu vetor principal, o estresse. A depressão é uma delas. Tem gente que adquiriu aí, desenvolveu doenças, entre elas, por exemplo, síndrome do pânico. A pessoa nunca teve nada, de repentemente dá uma agonia, dá um desespero na cabeça, um medo, eu vou morrer, e parece que vai mesmo. O coração dispara, a pessoa se treme toda e é suando, sabe? Parece que as paredes estão fechando em cima dela, é um desespero mal do mundo. E isso tem uma fonte. Agora, você não pode entender que eu estou insinuando que você tem culpa disso. Estou dizendo isso não. Cada caso é um caso. Mas é certo, irmãos, que muita pressão leva à opressão, e a pessoa oprimida, ela tende a ser uma pessoa muito afetada. Muitos afetos. Eu não estou falando de afeto no sentido de sentimentos bons. Eu estou falando de ser afetado com muita coisa. A pessoa chora com qualquer coisa, ou estoura, explode com qualquer coisa. Tem gente que até começa a se assustar porque nem a própria pessoa se reconhece. Meu Deus, isso não sou eu não, que é isso, pelo amor de Deus, que coisa. Para que agir assim? Para que agir dessa maneira? Pelo amor de Deus, a pessoa não fez nem nada, e eu aqui gritando, eu aqui, querendo engolir a pessoa viva. Então olha como a Bíblia já fala sobre isso antes, dizendo que quando a pessoa ela é afetada pela ansiedade no coração, ela vai ficar o quê? Abatida. A Bíblia já dizia isso, abatida. Está me entendendo? Sim ou não? Então, algumas pessoas se perguntam, pastor, não é me perguntam, tá? Se perguntam, como é que pode? De uma hora para outra, tudo isso acontece. Não, nunca é de uma hora para outra. Nunca é. Há sempre uma sequência de coisas que vão se sucedendo e às vezes ninguém nota, às vezes ninguém nem percebe que a pessoa está mudando, que ela está sendo atingida por aquilo. Quando pensa que não, desaba tudo. Mas eu estava rachado as bases há muito tempo. Está me entendendo? Sim ou não? Ele diz mais aqui, olha. Deixa eu ler no capítulo 15. Agora que eu estou percebendo que eu podia ter colocado numa ordem crescente, ficava mais fácil. Oh, meu Deus, coloquei aleatório. É de tantos jovens aqui falar aleatório que eu estou assimilando isso. Estou fazendo a pregação aleatória. Amarrado, né? Amarrado. Diz aqui, capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, dor da alma abatida, o espírito o quê? Se abate. O próprio espírito, olha que a coisa aumentou agora. Não são apenas mais os sentimentos, mas aqui está falando que houve uma vazão da alma, quer dizer, dos sentimentos, agora entrou na parte espiritual. Você está brincando com isso, irmãos? Isso é uma coisa muito séria. Isso pode influenciar na espiritualidade da pessoa, o próprio espírito abatido, não é mais a alma. Nota que Salomão, ele descreve, na sabedoria ele escreve, coração abatido, sentimentos, mas agora ele está falando de espírito abatido. A pessoa perde a vontade de orar, perde a vontade de buscar a Deus. Não é que ela não saiba, ela sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ela está perdendo força. Ela está se afastando de Deus e ela sabe que está se afastando de Deus. Só que ela está se deixando levar. Não tem força. Mas há um sinal. Aqui, a Bíblia Sagrada, ela revela um sinal. Olha, o coração alegre, e quando o coração está alegre, há um reflexo no rosto. Há um próprio reflexo no rosto. Eu sei que eu não sou um bom exemplo disso. Estava falando ontem. Evangelista Manuel, eu fico olhando as mensagens, fico assistindo as mensagens, aí às vezes eu faço tanto assim,
franzindo a testa, e eu fico pensando, o que eu estava pensando nessa hora? Porque eu nem estava pensando nada de ruim, nem estava com raiva nem nada, mas é hábito, né, que a gente vai criando. Mas você entendeu, tá? Coração alegre aformoseia o rosto. Mas eu preciso, irmãos, eu tenho pouco tempo agora, mas eu preciso perguntar a você. As redes sociais, elas refletem isso? O que é que você acha? Pense antes de responder. Elas refletem isso? Sim ou não? As pessoas que batem foto, que tiram fotografias sorrindo. Dona Diva, vou usar aqui a etimologia do seu nome, viu? Divando por aí, é porque estão felizes? Sim ou não? Sim ou não? É possível a pessoa estar para baixo, arrebentado com as emoções, e mesmo assim tirar uma foto linda? Houve um tempo que não era. Houve um tempo que você via nas fotos, ia bater as fotos, foto de aniversário. Por favor, chegando em casa hoje, vasculha as tuas fotos antigas, tem que ser as antigas, para tu ver. Tu vai encontrar, irmãos, na hora dos parabéns, é gente com um sorriso largo e aberto, mas tem sempre 2, 3, 4 entufados ali. Tá ali, mas não queria estar. Então, como era uma coisa automática, não é? Né? Você não sabia a hora, e não tinha essa coisa de, não ficou bom, vamos bater outra, era só aquela mesmo. Depois que revelava, quando chegava, né? É que você ia saber como é que ficou. Ei, quando dava ruim as fotos, tremida, né? Embaçada, não tinha jeito, a festa tinha acabado, não tinha o que fazer, né? Só quem conseguia contratar um fotógrafo que tirava aí dezenas de fotos para poder prestar, escolhia as que prestava. Mas hoje não, irmãos. Hoje a pessoa fica linda, sabe, em segundos. Eu nem te conto, não vou nem falar. Mas eu conheço gente bem aqui pertinho, eu não digo de jeito nenhum. Meu filho que com estojos de maquiagem na mão. Você fala assim, Jesus repreende isso, Jesus, que não tem cabimento, não. A pessoa está de um jeito e agora está de outro? Como? Manel, eu estava vendo, mano. Eu estava vendo, evangelista Manel, um vídeo. Alisson, eu fiquei abismado. Pode sair um pouquinho, Manel. Manel, a mulher, não tem jeito não, é você mesmo. Ela começou a tirar. Ela tirou assim, puxou os cílios, um e outro. E eu já me assustei, porque eu não lembrava. Você sabe que homem é desligado. Eu não lembrava que isso tinha hoje em dia. Né? Porque antigamente os cílios falsos era tome a lapa. Era desse tamanho. Então de longe você via que era de festa, era falso. Mas hoje não, tem uns menorzinhos. Aí a mulher tirou. Aí foi passando pano. Tirou. Irmão, eu fiquei assim. Olha, pessoal, não me processa, tá? Em nome de Jesus. Mas eu pensei assim, isso é macumba. Porque, Alisson, o olho da mulher diminuiu. Era maior, eu falei, putz. Aí eu falei, como é que pode isso? A boca, que era mais carnuda, mais vistosa, parece que murchou. O nariz, que estava afiladinho, parece que relaxou assim. Sabe quando aquele povo que usa cinta, não é? Você sabe, né, de cinta? Tem, irmão, que bota a cinta assim, aí quando tira a cinta, faz assim, tudo. É? Sério, eu vi o vídeo. Parecia que o nariz estava com a cinta. Porque relaxou, aí se expandiu. Rapaz, era tinta. Aí eu fiquei pensando, ainda bem, Jesus, que eu me casei na igreja. Imagina esses caras do mundo que vai para a festa, meia luz,
não é? Não é meia luz, né? Na maioria das festas, balada, meia luz, aí o cara olha para a mulher assim, né? Já tá pintada. Com a meia luz, aí o cara fala assim, me dei bem. Aí no outro dia de manhã, quando ele acorda, que olha, a santa desmontada. É sério, irmão, um negócio sério, eu tô te falando. Tô te falando. Falei, rapaz, você não pode mais confiar mais nem na mulher, assim, que ela é o que é, não é? Tá? Só lembrei, não tem jeito, eu vou lembrar da Bíblia. Eu lembrei de Jacó. Eu falei, é igualzinho Jacó. Você casa com a ovelha, acorda com a vaca brava. Literalmente, um negócio desmantelado. Você está entendendo? Sim ou não? Não. Então, criou-se essa coisa. Sabe? E o que as pessoas estão fazendo? Certo? Eu não estou julgando, eu não estou dizendo que elas estão certas ou estão erradas. Eu estou falando de realidade, é o que estão fazendo. Para tentar demonstrar uma certa felicidade, então fazem isso. Foto. Tem nada de errado se bater foto. Cadê as irmãs? Levanta a mão, as irmãs. Nada de errado você se maquiar, a depender da doutrina da igreja da pessoa. Nada de errado se maquiar, a não ser que você faça isso propositalmente para enganar alguém, mas não sendo o caso, não tem nada de errado você ficar bonita, não tem nada de errado você tirar uma foto bonita, eu não estou falando disso não. Eu estou falando que hoje se tornou um hábito, porque tem uma exigência de vida feliz. Eu tenho que mostrar para os outros que eu tenho uma vida feliz. Eu estava falando isso com meus colegas de faculdade hoje, eles me deram um apoio assim maravilhoso. Deixo até aqui a minha gratidão a eles, que eu estava perguntando como era isso na visão deles, o que eles achavam que eram as coisas mais estressantes. Então eles deram um aporte muito bom para mim, que eu estou preparando uma palestra sobre isso, que depois eu vou falar mais profundamente. Aqui é só uma pincelada. E nós estávamos falando sobre isso, e uma delas até falou para mim, Ricardo, não é que as pessoas façam isso para se mostrar, não é que as pessoas façam isso para enganar ninguém, certo? Mas hoje é o hábito. Mas na hora, sabe aquela comparação com a Bíblia? Na hora eu fiquei pensando, mas peraí, mas não era o coração alegre que aformoseava o rosto? Hoje estamos driblando isso. Estamos aformoseando o rosto, mesmo com o coração triste. E isso mostra para mim o quê? Uma quebra de realidade. Aí eu falei para a pessoa, olha, você me perdoa, porque assim, as minhas redes sociais, elas servem basicamente para divulgar mensagem. Raramente, quando eu faço alguma viagem para registrar alguma passagem, algum evento em família, raramente eu coloco fotos disso. Raramente, tem, mas são raros. Geralmente é coisa da igreja, é mensagem, é gravação, né? Geralmente serve para isso. Mas a maioria das pessoas tem esse hábito. Mas a minha pergunta é, por que não buscar essa felicidade verdadeira? Esse sorriso verdadeiro. Você está entendendo? Não para mostrar para os outros eu sou feliz. Não para mostrar para os outros, olha como eu posso. Tem isso também, não tem? Olha como eu sou chique. Olha onde é que eu estou. Eita, estou podendo, olha, irmã. Estou podendo. Porque uma coisa é ficar na bed lá no seu quarto, outra em Paris. É diferente. Né? Estou na bed aonde? Em Paris. Champs-Élysées. Aqui no cafezinho. Pernas cruzadas de frente à Torre Eiffel. Mas estou na bed. Tá onde na bed? Estou na bed no Beach Park. Você está entendendo? Nada contra quem pode. Meu filho, você pode. Você anda de lancha, de jet ski, de submarino, certo? Nadando. Pode ficar na bed lá em Fernando de Noronha, nadando com os golfinhos. Não tem nada com isso. Isso não tem problema nenhum. Eu só estou falando que nós não podemos esquecer o fundamento. E o fundamento é, os meus sentimentos refletem em mim o que de verdade estou sentindo. Mas, pastor, o que eu estou sentindo é tristeza. Quer dizer que eu tenho que ser triste? Não, não é isso. Porque olha o que o texto diz.
O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, se eu inverter a ordem, só para a gente exemplificar, o coração, aliás, o espírito está abatido porque o coração está doendo, certo? Mas se eu botar a alegria do Senhor, se eu buscar essa força em Deus, se eu permitir o Senhor cuidar de mim, sarar minhas feridas, se eu permitir que Ele tome conta da minha vida, será que não tem possibilidade dessa alegria verdadeira coincidir com essa minha vontade de ser feliz? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz, porque Deus é o que opera em vós, o querer e o realizar. Você quer ser feliz? Quero ser feliz, pastor. Então você vai lutar por isso. Amém? Volto a dizer, não tem problema, não estou discriminando, não estou dizendo que é pecado nem errado você tirar fotos de paisagens, fotos suas. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, entenda. Eu só estou dizendo que hoje está se tornando um padrão as pessoas mostrarem para os demais uma felicidade que não tem. Então, deveria, além das fotos, buscar essa felicidade de verdade. Como é que eu faço para ser feliz? Como é que eu faço para ter essa completude? Sabe? Primeiro você tem que entender, ninguém, absolutamente ninguém, está sorrindo o tempo todo. Ninguém. Ninguém, absolutamente, está bem o tempo todo. Sabe como é que é a linha da vida? Olha para mim. A linha da vida é assim, ó. Já viu no monitor? Isso não quer dizer nada para você? Tem dia que a gente está cansado, irmãos. Raul, tem dia que eu me irrito até com vento. Daniel, eu já dei murro em muriçoca. Chateado aquele negócio. Você quer me estudar e o bicho. Aí você fala, Aí sentou, eu digo, é agora. O Senhor disse minha vingança, mas nesse caso agora é minha. Danela chibatada, meu filho. O dufo, eu digo, Mas agora, que eu quero ver, tem hora que você está racional não, irmão. Tem hora que você não está racional, tem hora que simplesmente você está chateado. Entendeu? Você não está legal. Você olha para a pessoa, está ela comendo pão. Ela está comendo pão, você olha na cara dela, parece que ela está comendo osso. Você deixa quieto. A Bíblia diz o que? Fuja da aparência do mal, então nem chega perto, deixa lá sozinho, se acalma lá. Você está entendendo? Tem hora que a pessoa não está legal. Então, isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você chegar e dizer, cara, não quero conversa hoje. Por que eu sou obrigado a sorrir? Por que eu sou obrigado a demonstrar felicidade para todo mundo o tempo todo? Se você é feliz, você já viu que tem gente que é assim naturalmente? Sorridente o tempo todo? Não é falsidade. Tem gente que é sorridente o tempo todo. É da natureza da pessoa. Eu acho lindo. Eu acho lindo pessoas simpáticas. Acho lindo, sinceramente. Sinceridade. Pessoa que você chega perto, ela já vai rindo. Eu não estou falando aquele sorriso abobalhado de pessoa perturbada. Eu estou falando daquela coisa simpática. É natural da pessoa. Porque tem gente que eu já tive até medo. Chegar perto de gente que negócio meio e arregala os olhos, eu falo assim, sangue de Cristo. Sai daí, né? Não é isso. Mas está com vontade de sorrir, sorria. Não estou com vontade de sorrir. Mas estamos assistindo um filme de comédia, mas eu não estou com vontade de rir. E daí? Qual o problema disso? Você é estranho. Sorri, qual o problema disso? Estou feliz em ser estranho. Problema nenhum. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O importante é que você saiba diferenciar. Para você não ser movido por essas emoções. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se eu desse vazão a todas as minhas emoções, misericórdia, você mesmo. Fala a verdade para mim, você não vai ter vontade de meter a chibata em gente? Fala a verdade, irmãos. Minta não, Jesus está te vendo. Já tem vontade não? Fala a verdade. As irmãs,
A mão, nunca coçou não assim, a mão assim, olhando para a pessoa assim? A vontade assim de, sabe? De deixar minhas impressões digitais gravadas aí nessa fuça. Já teve. Por que não faz? Porque pede a Deus força. Pede a Deus, Senhor, vale a pena abrir a boca, me dá graça aqui. Já teve vontade de deixar a marca havaiana nos corpos de gente, irmão? Deixa lá, havaianas no corpo de gente. Mas por que não faz? Porque você busca força. Mas eu preciso encerrar dizendo para você, essa força não é para sempre. Essa força, ela vem de algum lugar. E de onde se tira, que não se coloca, um dia se acaba. E é assim que tem gente se sentindo esgotado, esgotada. Porque tem que estar se controlando o tempo todo, tem que estar se segurando o tempo todo. Irmão, tem gente, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você me dá mais 5 minutos? 5? 5? Eu vou até adiantar aqui. 5 minutinhos. Tem gente que morde os lábios por dentro. Sabia disso? Então nervoso, a pessoa fica mordendo assim, ó. Por dentro é todo mordido. Ela mesmo morde com os próprios dentes, a parte de dentro dos lábios. Das bochechas. Bochecha tem mais buraco que afta. A pessoa está nervosa, roendo os dentes, arrancando cabelo. Meu filho, não é assim não. Isso é uma indicação de que a ansiedade já passou em muito o limite aceitável. E você precisa buscar ajuda. Amém? Você que é cristão, nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no poder da palavra, nós acreditamos no poder de Deus, então você pode buscar orientação pastoral, espiritual, na palavra de Deus, amém? E em alguns casos, a pessoa vai precisar até de apoio profissional, psicológico ou até psiquiátrico. Tá? Porque foi lá para os cucuia, meu filho, está lá em cima o estresse da pessoa. Chega a tal nível que coisas mínimas fazem a pessoa ter uma reação absurda. Dá um exemplo. Olha para cá. Você acredita que tem gente que vai surtar por um copo em cima da mesa? Vou ficar doida de raiva. Estremece, as emoções abalam. Quem colocou esse copo? Depois disso, quem é doido de dizer? O povo fica quietinho. Depois dessa, ninguém diz. Vai muito. Fui eu, não tem não. Fica todo, aí a pessoa fica doida que não tem quem culpar. Ela tem certeza quem foi, mas não pode ter prova. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade para mim. Toalha molhada em cima da cama? Toalha molhada em cima do sofá? Você está doido, irmão? Você está maluco? Isso é declaração de guerra. Tá? Isso é declaração de guerra. Se eu disser para você, tem gente que chora. Gente que pega a toalha. Quantas vezes eu vou ter que dizer? Olha para mim. Quantas vezes nessa casa vocês querem me matar? É isso que vocês querem. Não é assim que o povo diz? É. E dá até a impressão que o povo está fazendo só de ruim. Vamos matar mesmo. Vamos matar. É um complô. Vamos matar. A pessoa até imagina que os outros reunidos falam assim, olha, eu boto o copo em cima... Eu boto o copo em cima da mesa, tu bota a toalha em cima da cama. Vamos matar do coração. Ei, irmão, raiva mata do coração. Eu pensei que isso era uma maneira de dizer. Eu achava que isso era só uma expressão, mas não é verdade. Raiva mata. Repete comigo. Raiva mata. Tristeza mata. Peça ajuda. Peça ajuda. Não é o seu coração, não. Ele é corrupto. Ele é perverso. Confia nele, não. Confia em Deus. Confia em Deus. Ah, não, eu resolvo sozinho. Resolve nada.
Já viu aquelas pessoas que alguém chega e pergunta assim: fulano, quantos anos você tem? Aí, suponhamos, a pessoa tem 30. Aí o outro grita lá, 45. Dá uma tristeza no coração de alguns. Ah, irmão, geralmente o povo me dá 50 anos. Essa semana eu ri tanto. Eu perguntei, eu caí na cilada. Eu armei o laço e caí nele. Eu perguntei assim, uma pessoa, quantos anos tem aquele velho? Quantos anos tem aquele velho? A pessoa respondeu 40. Aí eu murchei. Se o cara com 40 é velho, sou o quê? Eu me senti um ancião. Assim é a vida. Mas Deus tem saída para isso. Nesse domingo, querendo Deus, se tivermos a oportunidade de estarmos juntos, eu vou estar falando como sair disso. Amém? Hoje eu apresentei a você a realidade. Domingo eu quero falar como resolver isso, como sair disso. Porque só identificar é legal, mas não resolve. Ah, tudo bem, pastor, estou com um problema. Percebi, estou com um problema. E agora? O que eu faço com ele? Domingo nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Espalhe essa notícia.